Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O Alexandre Fontoura é um dos comentaristas militares mais sérios do Brasil, tá? Ele escreve para a revista Segurança e Defesa, tá? Então aqui eu estou com diversos exemplares dela aqui, com artigos do Fontoura. Vocês acham muita coisa dele. Ele escreve sobre as 3 forças armadas, tá? E ele faz participações frequentes aqui no canal. Ele escreve para Segurança e Defesa, vocês acham no site aí, e tem nas bancas também, quem quiser alguma assinatura. Então eu convidei o Fontoura para escrever, para falar pra gente hoje sobre essa polêmica que está acontecendo aí com as fragatas, as corvetas classe, até eu tô confundindo, as corvetas classe Tamandaré. Porque são umas corvetas de um deslocamento bem significativo. Então muita gente está dizendo, já não é corveta, é fragata. Então convidei o Fontoura, ele vai dar uma palha pra gente, vai explicar, tá? Que essas coisas são mais semânticas, propriamente ditas, né? Que não existe uma diferenciação muito grande. Isso varia conforme a denominação que as próprias marinhas dão para os navios. Então vamos ouvir o comentário do Fontoura e eu volto já. Olá, comandante Robinson Farinazzo e combatentes do canal Arte da Guerra. Comandante, nós falamos muito depois da seleção do consórcio Águas Azuis para construção das corvetas classe Tamandaré, e muitas das coisas que nós falamos naquele último vídeo que eu participei foram esclarecidas, inclusive a questão do deslocamento do navio, né? E isso também criou muitas perguntas, porque as pessoas estão fixadas muito na ideia de que corvetas são navios de pequena tonelagem. E nós acabamos nos falando depois e falando sobre essa questão da nomenclatura de navios de combate, navios de guerra. Essa confusão de o que é destroyer, o que é fragata, o que é corveta. E a gente acaba parando para pensar, né, e vendo que realmente há muita confusão. Primeiro tem que abandonar a questão da tonelagem, né? Você pega, por exemplo, a Marinha norte-americana, a US Navy, e vemos que tem os navios que eles chamam de contra-torpedeiros, são navios com mais de 7.000 toneladas de deslocamento e muito parecidos, por exemplo, com os cruzadores que eles usam, né? Os Ticonderoga, os Class Kidd, que depois foram vendidos, né? Mas acaba criando essa confusão. Então nós temos que voltar no tempo um pouco. Por exemplo, os contra-torpedeiros, quando surgiram, eram navios que tinham que ser rápidos, bem armados, para combater um tipo de navio que foi criado há muito tempo, né? Os torpedeiros, que eram navios muito rápidos. Então, depois, com o tempo, o surgimento do submarino, ele foi virando um navio mais especializado e a tonelagem também aumentou, né? Eles precisavam levar armamentos para combater outros navios, combater submarinos, combater aviões, né? Que também mudaram a guerra naval. E, por fim, vieram as fragatas, as corvetas, que eram navios normalmente de tonelagem menor, e normalmente especializados, né, num ou outro ponto. As corvetas como navios de escolta, baratos para construção em grande escala, também da Segunda Guerra Mundial, e as fragatas, navios mais especializados, por exemplo, em guerra antissubmarino. Hoje em dia, essas nomenclaturas não fazem muito sentido e variam muito de marinha para marinha. Por exemplo, você pega a marinha argentina, as fragatas MECO 360, lá são classificados como destroyers, né, destructores, né? E em outras nações também, você vê na França navios que em outros países, outras marinhas podiam ser classificados como corveta ou fragatas, sendo classificadas como contra-torpedeiros, né? E por aí vai. Existem também questões que às vezes são apenas semânticas ou se usam eufemismos para, vamos dizer, driblar certas situações. Um exemplo clássico é da Marinha Inglesa, da Royal Navy, que nos anos 70, no final dos anos 70, com a mudança do governo para o governo trabalhista, teve uma ampla modificação na política naval, né?
e a Marinha teve que abdicar de seus porta-aviões. Obviamente, isso aí, final dos anos 70, início dos anos 80, houve no almirantado aqueles que alertassem, né? Falaram, olha, não podemos fazer isso, os navios aeródromos são fundamentais para que pudéssemos responder a certas situações. Mas a Royal Navy fazia parte da OTAN, né? Faz parte da OTAN, e eles imaginavam, o governo inglês imaginou que dentro do âmbito da OTAN, a Marinha Americana, com seus super porta-aviões, forneceriam esse tipo de navio, né? E se concentraram mais nos submarinos, principalmente os nucleares, e na frota de superfície, né, os navios de escolta, para compensar essa ausência dos porta-aviões. Então houve quem alertasse, olha, mas não devemos apenas pensar em termos da OTAN ou da Guerra Fria ou o que seja. Imagine que lá no Atlântico Sul, um dia a Argentina resolva invadir as Malvinas. Obviamente o governo falou, isso aí é uma impossibilidade, é uma coisa quase impossível de acontecer, mas aconteceu, né? E eles tiveram, por sorte, a iniciativa na Marinha Inglesa de desenvolver a classe Invincible, e associada ao Sea Harrier, né? Criou uma classe de 3 navios aeródromos que na época não foram, para não criar problema com o governo, não foram batizados como navios aeródromos, né? Como aircraft carriers, mas sim como cruzadores de convés contínuo, né? Então foi um eufemismo usado para driblar essa situação. A mesma coisa em relação à Marinha do Japão, que na verdade só o próprio nome, não existe Marinha do Japão, é Força Marítima de Autodefesa. Um outro eufemismo, né? Porque sabemos que a Constituição japonesa do pós-guerra, que foi outorgada pelo general MacArthur, impedia, né, forçava o Japão a abdicar de qualquer política de agressão ou de dominação, de agressão militar a outro país. Então criou uma série de restrições, inclusive a impossibilidade de ter porta-aviões, já que os porta-aviões japoneses, apesar de afundados nas batalhas no Pacífico, deram muito trabalho e foram a ponta de lança para o ataque a Pearl Harbor, né? Então, com todo o ressentimento que os Estados Unidos estavam na época, eles proibiram os japoneses de terem porta-aviões. E recentemente, por outro lado, a Marinha japonesa começou a ser cobrada para maior participação na defesa da área do Pacífico, junto com a Marinha dos Estados Unidos, mas para não criar problemas com a Constituição japonesa, que está sendo objeto também de modificações, criaram, por exemplo, a classe o Hyuga, né, que foi batizado como contra-torpedeiro porta-helicópteros, né? Mas sabemos que agora, principalmente, ele vai ser modificado para operar com F-35B, então passa realmente a ser um navio aeródromo, né? Por aí, então, você vê que existem situações, aqui no caso do Brasil, voltando para o nosso caso, essa situação de que as corvetas classe Tamandaré vão deslocar 3.555 toneladas de deslocamento, né, total, a plena carga, criou também essa situação. Mas como que se existe corveta com 3.500 toneladas, é uma fragata. É praticamente realmente o peso de uma fragata da Marinha atual, da classe Niterói, né, que desloca 3.700 toneladas, 3.800 toneladas a plena carga. Então, cria toda essa celeuma, né? Existe, por outro lado, essa ideia de que vários navios, por exemplo, Ocean Patrol Vessels, né, os navios de patrulha oceânica, tem aí de 1.800 toneladas, que seria um porte de uma corveta, né? E tem também navios maiores, com 2.500 toneladas, que são classificados como navios de patrulha oceânica, OPV. Então, cria essa situação de que a tonelagem determinaria a nomenclatura dos navios. Isso, na verdade, não acontece. E tem também situações em que, dependendo da marinha, os nomes dos navios não são os mesmos. Por exemplo, a OTAN classifica o Kirov, os navios da classe Kirov russos, como cruzadores. Mas esse termo não é usado pela própria Marinha Russa, né? Lá eles têm um nome parecido como grande navio de batalha, portador de mísseis balísticos.
né, de portador de mísseis. Então você vê que existem essas questões também de nomenclatura conforme a marinha que utiliza o navio, né? Então são questões que a Marinha Brasileira não coloca em perspectiva na hora de nominar, né, os navios da classe Tamandaré como corvetas. Tanto que o Request for Proposal, né, os requisitos do navio detalhados no pedido de propostas determinava um deslocamento de até 4.000 toneladas, apesar do navio ser considerado corveta. Na verdade, a corveta é um navio de escolta, né, com uma certa especialização, no caso das Niterói e da... A Niterói, ela, por exemplo, quando foi lançada, em função de algumas limitações emendando aí. A Niterói, quando foi lançada, a classe Niterói, havia duas classes dentro da mesma classe, né? Existiam as Niterói antissubmarino, que eram 4, e as de emprego geral, que eram 2. Hoje essa diferenciação já quase não existe mais, né? Porque foi depois da modernização, foram meio que homogeneizadas, né? No mesmo armamento, mesmos sensores. Antigamente havia essa diferenciação. As próprias corvetas em A1 e depois a corveta Barroso, o plano inicial da Marinha era substituir os contratorpedeiros das classes Goering, Allen Sumner e Fletcher, que a Marinha usava, de origem americana, por até 16 corvetas classe A1. Acabou que não houve dinheiro, viraram 12, depois 8 e finalmente 4. A mesma coisa ocorreu com a Barroso, que era uma nova classe que a Marinha pretendia desenvolver mais, aproveitando a experiência com as A1, corrigindo algumas coisas, mas acabou ficando um navio só, que em função da falta de recursos acabou levando 14 anos para ficar pronta, né, infelizmente. Mas por aí você vê, a própria Marinha do Brasil, quando começou esse processo de substituição dos contratorpedeiros citados, comprou, em compra de oportunidade, 4 navios da classe Garcia, americana, que eram lá classificados como fragatas, mas aqui receberam o indicativo de D, né, de contratorpedeiro, e foram classificados como contratorpedeiros classe Pará. Então por aí a gente vê que essa questão ela é muito relativa, essa questão da nomenclatura dos navios. Varia de marinha para marinha, atende a algumas situações complicadas, como eu falei, precisa às vezes usar eufemismos para denominar os navios, e também tem a questão da finalidade dos navios, né? Por fim, a gente pode citar aqui a citação, né, do Humberto Eco no livro O Nome da Rosa, onde está lá nas primeiras páginas, né, na página de rosto praticamente, uma frase dele que é emblemática em relação, inclusive, ao que é abordado no livro. Uma rosa é uma rosa é uma rosa, ou seja, não importa o nome que se dê, que se possa mudar o nome das coisas, elas continuam sendo o que são, né? Então, como a gente pode ver, isso é muito relativo. Forte abraço, fé no Brasil e vamos em frente. Até a próxima. Bom, pessoal, quero indicar um livro muito bom para vocês. Eu até mostrei na live ontem, mas hoje eu vou reforçar o recado. A Logística Naval na Marinha Imperial. Então, tá, a logística nas operações na Guerra do Paraguai. É muito interessante esse livro aí para vocês entenderem, tá, as dificuldades que as marinhas tinham no século XIX. Eu falo sempre, gente, não adianta vocês ficarem falando do canhão laser e aquela arma do Guerra nas Estrelas, se vocês não entenderem como nós chegamos aqui. Então eu acho esse livro muito interessante, dê uma olhadinha na Amazon, tá? Está na nossa lista de desejos do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer o Fontoura mais uma vez, tá? Além de ser um comentarista fora de série, ele é um ser humano, tá? Fora da média aí, gente, Pedra 90, eu gosto muito dele, então quero mandar um abraço, tá? Em nome de todo o público aqui do canal Arte da Guerra, Fontoura. A casa está sempre aberta para você, apareça quando você quiser. Eu fico honrado, fico muito feliz com os seus comentários aqui no canal Arte da Guerra. A casa vai ser sempre sua.
Pessoal, queria colocar também, vamos nos inscrever quem puder no clube de canais, que vocês estarão ajudando o canal Arte da Guerra. E também seguir o canal nas redes sociais, principalmente o Instagram, que aparece aqui na legenda. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!